Nosso tema está aí, né? Projetado para vocês, Igreja Batista Reformada. E aqui, nesse bloco da nossa BD, nós estamos lidando com a seguinte pergunta: o que é uma Igreja Batista Reformada? Nas duas primeiras aulas do nosso bloco, a gente lidou com a pergunta que está ali, nos dois primeiros tópicos: o que é ser um reformado? Então, antes de eu mostrar para os irmãos o que seria, né, uma igreja batista reformada, a minha intenção foi delinear primeiro o que seria um reformado. E aí, o meu objetivo era fazer com que vocês vissem, tá, olhassem para a história e buscassem na história um embasamento melhor do que simplesmente a gente falar, não, ser reformado é seguir os 5 pontos, ou ser reformado é falar de predestinação, ou ser reformado é falar o que Calvino falou, ou outra coisa do tipo, mas que nós nos aprofundássemos um pouco mais e tivéssemos uma base mais estável. E qual foi a base que nós chegamos para falar do que é ser reformado ou não? Qual foi a base? Pode falar. Tradição reformada. E tem uma outra palavra importante. Onde que a gente vê aquele que é reformado ou não? Como a gente pode distinguir? Pelas confissões. Muito boa, Lu. Pelas confissões, é isso aí. Então, eu quis mostrar para os irmãos que as confissões de fé, ou de uma forma mais ampla, né, o que o Gabriel colocou, a tradição reformada, seria um melhor parâmetro para delimitarmos o que é ou o que não é um reformado. Aí a gente também lidou com perguntas, lidamos com a questão dos arminianos, lidamos com a questão dos termos, né? São muitos termos e eu pretendo ir distinguindo eles com os irmãos para que a gente entenda. O reformado, o calvinista, o protestante, todas essas coisas a gente foi vendo. E hoje a gente chega na aula 3 do nosso bloco. Opa, pode voltar? Aí, aula 3 do nosso bloco, que é distintivos batistas reformados e o tópico da confessionalidade. Beleza, então esse é o nosso tema, distintivos batistas reformados e confessionalidade. E aqui eu quero trabalhar algumas coisas com os irmãos. A primeira delas, manda aí. Quando eu falo de confessionalidade, eu quero que você compreenda que além do que só falar o que você crê, a confessionalidade, ela visa algo muito maior e muito mais profundo. Foi? Agora sim. A confessionalidade é quando a fé que você tem no coração, ela deságua para o exterior. E ela, né, se materializa numa declaração, num documento. E esse documento vai perdurar na história, dependendo se a sua confessionalidade é boa ou não. Então, a minha argumentação hoje aqui, para os irmãos, é que os batistas reformados, em toda a sua história, eles são confessionais e eles sempre valorizaram isso. Significa dizer que eles produziram credos e confissões para demonstrar, explicar, testemunhar aquilo que eles criam. E que isso foi sendo adotado por outros batistas reformados durante a história. Esse é meu argumento aqui para vocês. E eu estou me embasando nessa aula, principalmente num artigo do Tom Hicks, um artigo que ele diz o que é um batista reformado. Ele está visando, né, apresentar o que seria um batista reformado, quais são os pontos que compõem. E ele apresenta 5 pontos. E esses são os 5 tópicos que eu estruturei esse bloco do nosso curso, os 5 tópicos principais. O Tom Hicks diz assim, olha, um batista reformado é aquele que adota o princípio regulador do culto. Quem aqui sabe o que é o princípio regulador do culto? Ninguém sabe o que é o princípio. 2 pessoas sabem. Só 2, 3. Mais uma. O princípio regulador do culto, a gente vai ver isso em 4 aulas, é o conceito que diz que o que acontece no culto tem que estar regulamentado pela Escritura. É isso.
Se a Escritura não diz que nós não devemos fazer, nós não fazemos. Se a Escritura diz que a gente deve fazer, a gente faz. É simples assim, entenderam? Então, por exemplo, Fátima, a Escritura diz que nós devemos dançar no culto? Sim ou não? Não? Nem se a dança for boa, se o pessoal for bem. Não? Não, profética não. Então, se a Escritura não diz que nós não devemos dançar no culto, então nós não dançamos. Tatiana, a Escritura diz que nós devemos cantar no culto? Sim. Então, se a Escritura diz que nós devemos cantar no culto, nós cantamos no culto. Né? Deixa eu ver uma mais difícil agora. Deixa eu ver uma mais difícil. Tá. João, a Escritura diz que nós devemos apresentar crianças no culto? Não? Sim ou não? Todo jogando a pegadinha aqui, você caía. Então, se a Escritura não diz que nós não devemos fazer, a gente não faz. Mesmo que seja legal, né? E mesmo que não necessariamente seja uma prática errada em si mesma. Mas a Escritura não diz que nós não devemos fazer. A Escritura diz que nós devemos orar no culto, Fernando? Sim, lógico, né? Então a gente ora. É isso. Isso é o princípio regulador do culto. Agora, a expansão desse conceito a gente vai tratar em 4 aulas, porque envolve o princípio da adoração. Então, batistas reformados na história adotaram o princípio regulador do culto, ou seja, eles tinham uma forma de encarar a adoração. E o Tom Hicks diz, esse é o primeiro ponto. E a gente vai trabalhar isso. Por isso que a gente tem 4 aulas sobre adoração. Tom Hicks também disse que os batistas reformados, eles adotam a teologia do pacto. Quem sabe o que é a teologia do pacto aqui? Charles sabe? Então dá uma palhinha para a gente ir, teólogo Charles. O que seria a teologia do pacto? Teologia do pacto é basicamente a forma como a gente crê. Por exemplo, tem um pacto da graça, pacto das obras. É uma divisão, eu não sei explicar detalhadamente. Ué, Charles? Mas você falou basicamente que sabia, isso, cara. Mas o Charles já pincelou algumas coisas ali, né? Vamos aproveitar. A teologia do pacto é uma teologia que diz que a aliança, o pacto, é a forma que Deus arquiteta a revelação nas Escrituras e a relação dele com o ser humano. É isso. Então, a teologia do pacto ou teologia da aliança, são as duas coisas, ou ser aliancista, também está sinônimo, essas 3 coisas, é que a aliança, o pacto de Deus com a gente, né, envolve toda a revelação, envolve toda a história. Aí tem uma divisão, como o Charles colocou muito bem, teólogo Charles. Muito obrigado, teólogo Charles. O pacto das obras, o pacto da redenção, o pacto da eternidade e o pacto da graça. Então, a gente vai ver isso em 2 aulas. Essa é um ponto, a gente não vai tratar hoje, só estou pincelando para vocês entenderem. Terceiro, Tom Hicks diz que um batista reformado é calvinista. Significa que ele tem uma soteriologia calvinista. O que quer dizer ter uma soteriologia calvinista? Fala? Fala. Desculpa, perdão. Ele vai utilizar os 5 pontos do calvinismo, digamos assim, como base para explicar. E o que é os 5 pontos do calvinismo? Fala para gente. Depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, perseverança dos santos. Eu estou esquecendo sempre. Expiação limitada. Isso, boa, Hugo. Lindo. Não, a expiação é limitada mesmo. Segura a mão você. Mas é exatamente isso. Então, quando eu falo assim, olha, o que é um batista reformado? Eu falo assim, o batista reformado é calvinista. Aqui, especificamente, eu estou me referindo à soteriologia. Ele tem uma soteriologia calvinista. Então, ele adota os 5 pontos que ficou conhecido, né, como 5 pontos do calvinismo, mas que envolve um conjunto de doutrinas maior, né? Que é exatamente o que o Hugo falou. O homem é totalmente depravado, não pode chegar a Deus. Deus escolhe, Deus elege incondicionalmente, ou seja, por sua graça. E quando Deus vai atuar com essa graça é irresistível. Porque quando Deus quer, Ele vai e faz. Ele restaura o coração do pecador. Essa graça que é irresistível para a salvação também preserva, também faz o homem perseverar. E o Senhor deu a sua vida pelo seu povo. Essas são as doutrinas.
Então, um batista reformado tem uma soteriologia calvinista, e a gente vai ver isso em mais 2 aulas. Esse é um dos pontos importantes. O Tom Hicks também disse que o batista reformado é alguém que sabe usar a lei de Deus. É alguém que tem uma visão profunda da lei de Deus. E eu falei sobre 3 usos da lei de Deus na aula passada. Quem lembra? Quem lembra sobre os 3 usos da lei de Deus que eu falei na aula passada? Essa vai ganhar a estrelinha, quem acertar. Fala alto, gente. Alguém falou aqui a resposta, uma das, né? Vai lá. Vamos lá. Ela aponta para nós o nosso pecado. Esse é um uso. Ajuda a refrear a maldade. 2, segundo uso. E o terceiro eu esqueci. Tá ali, tá ali, ó. Olha a cola lá, ó. Nos mostra a vontade de Deus. Isso! Boa! Isso aí. Esses são os 3 usos. Então vamos lá. Quando os reformados foram para a Escritura para aprender e para entender a lei de Deus, eles detectaram o seguinte: a lei de Deus, resumidamente, tá, gente? Ela tem 3 usos para nós. O primeiro seria refrear a maldade. Ela refreia, ela mantém a ordem social. Ela faz com que seja possível vivermos em sociedade. Esse é um. O segundo ela aponta o pecado. E por apontar o pecado, ela diz para você assim, ó, você precisa de um salvador. Você não consegue cumprir os mandamentos por completo. Então você precisa de alguém que faça isso por você. A lei faz isso por nós. E o terceiro uso, que esse é distintivo reformado, é algo que os reformados enfatizaram na história, e é por isso que nós estamos colocando ali, que é de ver a lei de Deus como norma de vida para o crente. Presta atenção no que eu estou falando, todas as palavras importam aqui. Norma de vida para o crente, modelo de obediência, de saber a vontade de Deus, de ser santificado. Então, olha só, a lei, presta atenção, a lei nos conduz e nos leva a Cristo para a justificação. Depois de justificados, Cristo pega na nossa mão e aponta para a lei para a gente ser santificado e fazer a vontade de Deus. Então, a lei ela nunca foi para a gente ser justificado. Ela nunca foi para o homem ter salvação. Salvação é pela obra de Cristo, é pelo sangue de Cristo. Só que a lei ela mostra como a gente ama a Deus, como a gente serve o próximo. Então, os reformados mostraram que existe esse uso. E é por isso que está ali. E a gente vai ter 2 aulas para esse ponto. Estão compreendendo? Estou passando só um panorama geral aí, para vocês ficarem animados por aquilo que a gente vai estudar. E por fim, mas que eu inverti toda a ordem e coloquei ela como a primeira aula, porque eu acho que ela é útil estar aqui em primeiro. O que é ser um batista reformado? Tom Hicks diz, é ser confessional. É adotar credo e confissão histórica. É se ligar à tradição reformada, como o Gabriel falou, como a Luciana comentou no início da aula, que é ser confessional. É adotar um credo, uma confissão, é se unir a uma tradição maior do que você. Então, esses 5 pontos, né, de maneira mais resumida, resumem toda a estrutura, todo o bloco das nossas aulas e vão nos conduzir. Mas hoje, especificamente, eu vou trabalhar só o ponto de ser confessional, da confessionalidade. É assim que a gente vai iniciar. Então, na aula de hoje, eu vou dar uma introdução, mas que não é tão introdução assim, né, porque a gente vai aprofundar em algumas coisas, sobre confessionalidade. E na próxima aula, nós vamos falar só sobre Confissão de Fé Batista de 1689. Depois a gente avança para a soteriologia, teologia do pacto, adoração e assim por diante, como eu coloquei aqui. Estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Sim? Então tá bom. Não tem nenhuma pergunta até agora, né? Talvez. Faz no final, é só guardar. Mas vamos lá. Tá bom, pastor João, a gente entendeu todas essas coisas, mas qual seria a importância, né, das confissões? Por que você está falando tanto assim de confissões? E eu vejo que esse assunto, ele é um assunto necessário, não só pela importância intrínseca dele, mas porque hoje em dia nós temos uma alergia a credo e confissão. Já percebeu isso? Nós não gostamos muito disso hoje em dia, porque a nossa geração, o nosso século, a nossa época,
é uma época de gente que gosta de inovação. Você já imaginou o seu filho adolescente chegando em casa, e aí você pergunta para ele assim, filho, o que você achou da igreja? De alguma igreja que ele foi. Ele diz, mãe, eu achei muito bom, porque eles retornam à tradição, porque eles são muito antigos no seu modo de crer, porque eles não se preocupam com coisas novas. Na verdade, eles querem redescobrir o legado que já foi construído. Você vira para esse adolescente e você fala, bota esse menino num palco, num pódio, canoniza esse cidadão, porque ele é único. É difícil você ver isso, né? Vamos ver uma conversa comum de um pai e de um filho, de uma mãe e de um filho hoje em dia. Filho, vai lá para a igreja e tal, visita aquela igreja lá e tudo mais. Aí ele vai e visita. Aí quando ele volta, você pergunta, como é que foi o culto, né? Como é que foi a igreja? Aí ele fala assim, foi muito legal. Mas por que foi legal? Porque eles são muito inovadores. Eles são joviais no seu modo de fazer as coisas. É muito legal, eles são muito animados, a banda é muito boa. Não é que fala assim? O lugar é maneiro. Vai aprendendo aí a linguagem do adolescente, do jovem, para você poder conversar com eles, tá? O pessoal é descolado. O pastor usa calça rasgada e blusa preta. E um colarzinho assim, com 2 pulseirinhas no braço. Ele vai falar esse tipo de coisa. O pessoal, depois do culto, foi jogar um jogo, um videogame, foi comer em tal lugar, dependendo da idade, né? Ele vai falar isso. Mas você não vai ver ele chegando e falando assim, nossa, eles adotam confissões. Se ele falar isso, é um partido para casar, meninas. Vai direto. Não, porque a gente não quer. Porque a nossa geração é a geração da autenticidade. O nosso paradigma é um paradigma da autenticidade. É um paradigma que diz assim para você, você tem que ser quem você é. Os filmes dizem isso. As séries. As frasezinhas na bio do Instagram. A pessoa posta uma foto, né? E abaixo está, decidi ser quem eu realmente sou. Uma pecadora condenada do inferno. É assim, né? Então, assim, a nossa geração é assim. Se você vê uma pessoa vindo e falar assim, não, eu não quero ser autêntico, não. Na verdade, eu quero ser imitador. Eu quero imitar alguém melhor do que eu. Aí você tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Essa pessoa leu alguma coisa diferente. Ela está em outro nível. Mas a nossa geração é paradigma da autenticidade. O pai fala isso para o filho. A mãe fala isso para a filha. O amigo fala isso para a amiga. E vice-versa. Você tem que ser quem você é. Você tem que ser inovadora. Né? A gente também tem a alergia do que é velho, sabe? O jovem, o adolescente tem a alergia do que é velho. Ele acha que o velho é careta, é chatão. Ele não quer, né? A gente também tem alergia do que se parece com o catolicismo romano. Esse é um negócio típico dos brasileiros. Eu não sei se acontece em outros lugares, porque nunca morei lá, né? Mas isso acontece no Brasil. Você chega numa igreja e você tem o credo apostólico na igreja. Isso já aconteceu aqui, tá? E assim, relato verídico, tá? Eu não estou inventando, não. Aí a pessoa chegou aqui na nossa igreja, sentou no banco. E aí teve tudo. Mas aí teve um momento que a gente leu o credo apostólico. Aí não. Qual foi? Católico demais. É negócio de católico. O Brasil, ele tem, o evangélico brasileiro, né, ele tem essa contraposição, né, com o católico romano. E aí tudo que se parece com o católico, ele tem alergia. Ele não quer, ele tem medo. Como se o credo apostólico fosse algo do catolicismo romano. Não é. Não é? Ou como se credo e confissão fosse algo típico do catolicismo romano. Não é. Não é. Então, a importância das confissões elas têm importância em si mesmas, e a gente vai ver isso aqui, mas por conta de todo esse cenário, as coisas ficam mais difíceis para a gente. E é por isso que nós precisamos resgatar essa confessionalidade. Confessionalidade. Nós vamos ver os benefícios que temos a partir disso, ok? Estão entendendo?
Então vamos lá. Eu disse na aula passada, esse foi o resumo, né? Que ser reformado é fazer parte de uma ampla tradição representada por suas confissões. Eu disse também que ser reformado é seguir uma tradição mais do que seguir uma pessoa. Estava citando o Heber Campos Júnior. Então, essas duas são as nossas bases. E aqui, eu quero trazer para vocês esse livro aqui, que é esse livro que está na minha mão. Aqui, depois, quem quiser pode dar uma olhada nos capítulos. Se tiver tempo, eu posso citar para vocês. O nome desse livro é O Imperativo Confessional, do Carl Trueman. Eu recomendo fortemente esse livro. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu estava muito ansioso para monergismo republicar, né? Porque estava esgotado. E ela fez isso esse ano e eu li. E esse livro é sensacional. E ele vai dizer exatamente, ele vai tratar exatamente do tema que eu estou falando aqui, que é o tema da confessionalidade. E eu queria passar alguns pontos importantes com os irmãos. Ok? A primeira coisa que chama a atenção nesse livro é a pergunta que ele faz. E ele faz essa pergunta aí, ó. E se não ter nenhum credo além da Bíblia for antibíblico? Aí tu já fica, peraí, tá mexendo comigo esse cara. Mas essa é a pergunta que ele levanta, eu achei sensacional. Olha o que ele diz, e se não ter nenhum credo além da Bíblia for antibíblico? Aí você fica, o que ele está falando? O que ele está querendo dizer? Ah, vai ler o livro, vamos saber. Sabe aquela postura de alguém que você está conversando e fala assim, mas você é o quê? Fala aí, Moisés, o que você é? Como que você olha para a Escritura? Qual é a teologia, né, que você enxerga através das Escrituras? Aí a pessoa diz assim, ah, Moisés, eu não sigo nem Calvino, nem Armínio, eu sigo a Bíblia. Isso é comum. Ou então a pessoa diz assim, não, esse negócio de teologia de A, teologia de B, eu sigo a palavra de Deus. Aí vem uma áurea, né, na vida dele, os anjos cantam atrás e dizem, ah, como se isso fosse. Ou então a pessoa vira para você e diz assim, como é que está a sua igreja? Como que é a sua igreja? Sua igreja, qual é a confessionalidade da sua igreja? Aí a pessoa diz assim, fala disso. A minha igreja é a igreja de Atos. Essa é clássica. Eu já ouvi todas essas. Talvez, conversando com pessoas, em momentos é o momento que eu passo a mão na cabeça e digo... E é esse pensamento. É não ter, né, nenhum credo. Além da Bíblia, meu credo. Como se você fosse capaz de ir para a Escritura e de interpretá-la sem base. É impossível. Como se você fosse capaz de ir para a Escritura e interpretar a Escritura sem a contribuição de pessoas que vieram antes de você. Sabe o que vai acontecer? 1, você vai ser um ingênuo. E 2, você vai estar repetindo o pensamento de alguém. Eu falo muito isso com meus pais. Porque às vezes eu estou explicando algumas coisas que eu estou fazendo e tal. Aí eles fazem alguns comentários. E eu digo assim, pai, esse comentário que o senhor fez já foi feito por um teólogo no século XVI. Aí meu pai, é mesmo, meu filho? E o senhor nem sabe da existência dele, não é? Mas ele já tinha dito isso. Você só está repetindo a cosmovisão, o pensamento, mas você nem se dá conta disso. Então, não ter nenhum credo além da Bíblia é ingênuo. E é isso que o Carl Trueman vai mostrar para a gente. Mas ele ainda é mais ousado. Assim, eu estou só pincelando, né? Tem mais desenvolvimentos, mas não dá para fazer. Ele é mais ousado. Porque ele diz assim, todos têm credos e confissões. Todos. Talvez o seu credo não seja escrito. Talvez a sua confissão não esteja escrita. Mas você tem. Você acha que o movimento LGBT não tem credo e confissão? Você acha? Pode não estar escrito. Pode não estar sistematizado. Mas eles têm. Eles têm uma agenda. Eles seguem um padrão. Você acha que a cosmovisão materialista não tem um credo e uma confissão? Tem. E eles se prostram diante desses credos e confissões todos os dias. Mas talvez não esteja tão claro assim para você. E aí você, crente, ingênuo, que não veio para EBD,
vai falar com essa pessoa e acha que só você tem os seus credos e confissões. Não, todos têm. Todos são religiosos. Todos estão se dobrando diante de alguma coisa. A questão é, o que você está adorando? A quem você está adorando e como você faz isso? Então, o Carl Trueman vem mostrando isso para a gente. E ele faz mais. Ele faz mais. Ele diz assim, ó. A Escritura é, sim, a nossa única fonte de revelação e autoridade. E credos e confissões são perfeitamente coerentes com isso. Ele diz, sim, eu não estou falando aqui que um credo ou uma confissão é maior da Bíblia. Esquece isso. A Escritura é a única fonte de revelação e autoridade. Ao mesmo tempo, credos e confissões são perfeitamente coerentes com isso. Porque um credo ou uma confissão bíblica nunca quer ser maior do que a palavra. Na verdade, eles são submissos à palavra. Eles servem à palavra e eles servem à igreja. Eles servem à igreja. Eles têm consciência disso. O Carl Trueman faz mais, e talvez essa seja a mais ousada, e eu acho isso, também esse argumento fantástico. Não é esse, é o próximo então. Esse também é legal, mas o próximo é mais legal ainda. Ele diz que credos e confissões são necessários. Não é só um negócio importante, é um negócio necessário para o bem-estar da igreja. Uma igreja que tem uma confissão, uma igreja que tem uma base doutrinária estabelecida e confessada, é uma igreja mais saudável. E por fim, e essa é a que eu queria mostrar para vocês, ele diz que a necessidade de credos e confissões é um imperativo bíblico. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, ter um credo e uma confissão não é só coerente, não é só necessário, mas é um imperativo da Escritura. A Escritura manda a gente ter isso. É legal demais, né? É muito ousado, né? Mas é muito bíblico. E aí ele vai demonstrar no livro como na própria Escritura nós temos resumos doutrinários. Nós temos partes que contêm confissão dos primeiros cristãos. A gente tem citação de hino. A gente tem resumo de fé. A gente tem regras de doutrina que são repetidos e que foram utilizados no próprio texto bíblico. Aí ele traz também relatos da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, com documentos, com declarações mostrando a fé que os seus antepassados criam e que eles confessavam naquele momento. E ele mostra, olha como o desenvolvimento histórico e bíblico acontece, mas eles não perderam o imperativo de serem confessionais, de confessarem publicamente a fé deles. Então, isso é um imperativo. E por isso que o nome do livro é O Imperativo Confessional. Tem muita coisa boa aqui, gente. Se vocês tiverem condição de ler, é um livro muito bom. Um livro muito bom. Mas vamos seguir. O Trueman, ele também faz algo por nós aqui nesse livro, que ele mostra que esse imperativo confessional, ele enfrenta dois problemas muito sérios, né, muito graves. É algo que eu já pincelei aqui para vocês de forma mais coloquial. Mas ele coloca como um individualismo confessional, ou seja, é a pessoa que vira e fala assim, eu creio do meu jeito. Eu tenho a minha fé. Quem já ouviu isso aqui? Você já ouviu, Tatiana? Eu também já ouvi direto. Eu creio do meu jeito. Eu tenho a minha fé. Eu tenho o meu próprio jeito de pensar. Aquele paradinho da autenticidade, a pessoa acha que está fazendo algo novo, na verdade ela só está repetindo algo que já está aí. Ele também diz que há uma minimalização doutrinária séria. O que seria isso, irmãos? Seria um reducionismo doutrinário. O Trueman, ele fala que esse reducionismo, essa minimalização, ela vem como decorrência do iluminismo. E o ponto dele aqui é o seguinte, a pessoa vai reduzindo a fé, até chegar no mínimo que pode. Ela abaixa o sarrafo, para que chegue no mínimo possível, e aí pronto, esse mínimo possível é o que nós temos de doutrina. É isso que ele diz. Isso é um problema, isso é um desafio, isso é uma coisa muito ruim. E sim, a tradição reformada, ela tem
ela tem um menor denominador comum, vamos dizer assim. Mas esse menor denominador comum nunca é para reduzir, nunca é para empobrecer, nunca é para minimalizar a fé reformada, mas é para nos unir, sem fazer com que nós perdamos os nossos distintivos. Então, o Truman mostra que essa minimalização é muito ruim para o aspecto dos credos e confissões, e é por isso também que ele está escrevendo esse livro, porque a gente enfrenta esses desafios nas igrejas hoje. Tá? E aí o que ele diz? Ele diz que, em resposta a uma ingenuidade evangélica de ter apenas a Bíblia, nós cristãos precisamos de regras hermenêuticas para interpretá-la. Ele diz que existe essa ingenuidade evangélica e que nós precisamos vencê-la lendo a Escritura com base em regras, confissões, contribuições dos antepassados. Isso ajuda a organizar as expressões de fé da Escritura, nos ajuda a entender melhor o texto, nos ajuda a aprender corretamente. Quantos aqui, depois que chegaram a essa igreja, conseguiram ver mais da riqueza das Escrituras? Muitos? Isso empobreceu você ou te enriqueceu? Enriqueceu. Então, como que eu posso dizer, né, que somente o meu entendimento, somente aquilo que eu aprendi pode fazer o trabalho todo? Entendeu? É um desprezo. Ele diz, isso é uma ingenuidade evangélica. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Você lembra daquela história de Raabe? Lembra? Lembra não? Graças a Deus. Lembra da história de Raabe? Aí, você lembra quando os espias foram lá, e aí teve toda aquela promessa, aquele pacto, e eles disseram assim, vai ter um sinal. Qual que era o sinal? Jogar um fio, né, uma toalha, um pano vermelho pela janela, né? Aí vamos dizer que o crente do século 21, ingênuo, garoto, moleque, chega ali na Bíblia e fala, vou interpretar isso aqui. Aí ele olha lá. Quando eu olhar o fio de escarlate na janela, eu saberei que é a casa certa e vocês vão ser salvos. Aí ele diz, isso é o sangue de Cristo. Isso é o sangue de Cristo, porque assim como o fio vermelho que descia sobre a janela de Raabe salvou aquela família, Cristo também, com o seu sangue derramado em sua vida, salva você. Aí a igreja começa, aleluia, glória a Deus. E a gente está ali no banco e fala, misericórdia, é mentira. Está errado. Está errado. Está errado. E por que eu sei que está errado? Regra hermenêutica. Que me diz que eu preciso olhar o contexto histórico. Que eu preciso ver se no Novo Testamento há alguma analogia disso com o sangue de Cristo e a gente encontra alguma? Nenhuma. Nenhuma analogia. Nenhuma citação. Nenhum eco. Nenhum textinho sequer mostrando que a própria Bíblia autentica essa interpretação. E por que eu vou fazer? É porque na minha cabeça faz sentido. Errado. Ingenuidade. Agora deixa eu dar outro exemplo. Aí o crente que vem para a EBD, que sabe dessas coisas, que está aprendendo boa doutrina, vai para a Escritura e vê que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí esse crente vira para a igreja e diz assim, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Está certo ou está errado? Está certo. Por que está certo? Porque a gente está obedecendo princípios hermenêuticos. E principalmente 2, ou 3, vamos dizer. A analogia da Escritura, que eu falei com vocês, que é a Escritura interpretando a Escritura. E 2 princípios, o de semelhança e o de progressão. No Novo Testamento nós vemos essa comparação? Sim, então tem semelhança. Mas na obra de Cristo, a gente vê uma progressão do que Jonas fez? Sim. Então, a comparação está correta. Como eu sei disso? Estudo. Tem que estudar. Regra hermenêutica.
Mas aí o evangélico ingênuo fala, não precisa. Aí o Truman diz assim, você é muito tolo. Você precisa disso. É legal, né? Deixa eu ver esses exemplos. Pois é. Ele diz mais. Ele diz que as confissões elas têm um propósito muito claro. Elas servem de testemunho para o crente, para a igreja. Elas servem como um padrão de unidade. Isso é muito legal. Padrão de unidade. A nossa igreja tem uma confissão, não tem? Quando você chega aqui e se torna membro da igreja, você precisa subscrever a confissão da igreja, correto? Esse é um padrão de unidade. Se um dia a Cristiane virar para mim e falar assim, pastor, eu não creio mais que a salvação é somente pela graça. Eu não vou chegar para ele e falar assim, você está errada porque eu falei que você está errado. Eu vou dizer assim, Cristiane, você subscreveu a confissão da igreja, por que você está falando isso? Esse é o ensino das Escrituras. Se você continuar nesse caminho, você não pode mais comungar com os irmãos que professam essa fé. É um padrão de unidade. Ajuda a membresia, ajuda na disciplina, estão entendendo? Ajuda vocês a cobrarem os ministros da palavra. Se eu amanhã subir no púlpito, que Deus me livre, que Deus me guarde para sempre. Só para garantir, Pô, só para dar uma garantia. Então, se amanhã eu subir no púlpito e eu dizer assim, gente, eu reconsiderei aqui a posição, eu acho que a eleição é condicional. Qual é o... Depois disso, né? Qual é o padrão que vocês podem me confrontar? Pastor, a confissão da igreja. O testemunho das Escrituras. A confissão, ela está testemunhando das Escrituras, tá? Tem os textos lá. Pastor, olha aqui, você não pode fazer isso. Esse é o ensino da igreja. Entendeu? É um padrão de unidade. É um resumo da fé. Você quer um resumo da fé? Lê a confissão. Você vai ter um resumo perfeito ali. É um padrão de pureza. Pureza doutrinária, bíblica, prática. Como que os crentes têm que viver? Tem as declarações da igreja, tem o pacto de membresia, tem a confissão da igreja. Né? É também um meio importante de discernir outras igrejas. Como é que a gente sabe que uma igreja é verdadeira ou não? Vai ver a declaração de fé dela, ué. Vai ver a confissão de fé. Eu sei, irmãos, que muitas vezes tem um gap aqui, um espaço, um buraco, entre o que uma igreja professa e o que uma igreja pratica. Tá? Eu sei que tem isso. Mas a confissão ainda assim ela é um padrão para discernir o que é uma igreja verdadeira. Né? A gente viu, né, as 3 marcas, não vimos? Pregação da palavra, ministração dos sacramentos e disciplina eclesiástica. A gente viu, a gente pode discernir o que é uma igreja mais saudável do que a outra por isso. Então, assim, ele é importante. Confissões também, elas evidenciam catolicidade. Ninguém tem mais alergia desse termo, né? Catolicidade? Não? Então, ótimo. Confissões evidenciam catolicidade. Elas mostram aquilo que é universal, aquilo que nos une. E também confissões promovem clareza de identidade e parâmetros de concordâncias. Como você disse que é reformado, João? Eu assino a confissão de fé. De 1689. Eu sou batista. Tenho meus distintivos batistas e aqui está a minha confissão. Se você quiser, você pode ver aqui. Entendeu? É um parâmetro de identidade, parâmetro de concordância. Então, tudo isso, nesse livrinho rico aqui que eu estou tirando, contribuição muito importante, e que eu queria destacar isso aqui para vocês. Ok? Então, vamos fechar nossa aula. Eu não vou ler esse texto todo aqui, não. Mas eu só quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma parte do artigo do Tom Hicks, vai ficar disponível para vocês no material que eu vou mandar amanhã, então vocês podem ler melhor. E tem várias referências bíblicas, eu acho muito bom você pegar isso aí e abrir na referência bíblica e conferir. Mas o que o Tom Hicks está dizendo aqui é que os batistas reformados, em toda a sua história, eles sempre foram confessionais. Desde sempre. Então, eles sempre assinaram alguma confissão, eles sempre estavam em concordância com alguma confissão, eles sempre estavam em concordância com o legado teológico que veio antes deles. Eles não tinham essa ideia inocente de tipo, não, nós vamos só para a Bíblia e não lemos a Bíblia a partir de mais nada. Irmãos, é claro que a Bíblia é suficiente, tá? Ela é a revelação, é a única. A revelação é só a Escritura, inspirada totalmente, autoritativa, totalmente, clara, perfeita, plena. O sola escritura é o que eles afirmam, é o que o Tom Hicks está dizendo assim, mas isso não está em discordância com ter uma confissão doutrinária.
E os batistas, desde a sua história, eles sacaram isso. E os batistas de hoje, sacaram isso? Difícil, né? Aí você fala assim, não, o que é mais novo é mais inteligente. Tem mais recurso. Aí os batistas de hoje aí tudo perdido, não sabe o que crê, não sabe o que pratica, não sabe o que prega. 500 anos atrás a resposta lá. Igrejas seriam muito mais preservadas se tivéssemos isso. Então, esse é um chamado à confessionalidade, é você bater no peito e dizer assim, a gente precisa resgatar a confessionalidade. Nós somos confessionais, nós nos apoiamos nos ombros de gigantes. Não é isso que o Tom Hicks vai dizer, quero que você leia esses textos, confira os textos bíblicos também, tá? São duas passagens simples. E aí ele diz aqui também que a segunda confissão de Londres, que é o que ficou conhecido, né, como Confissão de Fé Batista de 1689, foi a mais adotada, né, e a mais conhecida e reconhecida pelos batistas reformados. Vocês podem ler isso lá. Fechou a lição e a tarefa de vocês para a próxima aula, em que falaremos somente de Confissão de Fé Batista de 1689, somente ou tudo isso, né? É pesquisar a história dessa confissão, da Confissão de Fé Batista de 1689, e ler trechos da confissão. Se você não leu, já começa a ler. Faz um projetinho aí, ó, anual, lê um parágrafo ali, por semana, sei lá, a cada 3 dias. No final do ano você leu a confissão. Isso é muito importante. Quando você entra aqui na nossa igreja, essa é uma das perguntas que a gente faz. Você está em concordância com a confissão? Aí se você coloca lá, estou, e lá na frente você diz, não, eu não estou, você vai ser disciplinado. Isso é sério, você está mentindo. Você não está consciente daquilo que você disse para a gente. Então, eu entendo que muitas pessoas, ao entrarem na nossa igreja, não leram completamente a confissão de fé, mas estão buscando aprender mais e estão em concordância com o ensino da igreja. E lá depois fala assim, não, esse negócio de eleição incondicional eu não acredito, não. Não, esse negócio, não, batizar só depois da profissão de fé? Não dá não, pastor, eu preciso batizar meu filho. Então eu vou numa igreja ali do lado, vou batizar minha criança, depois eu trago para cá. Isso é desonestidade. Entendeu? Então comece a ler trechos, ela é importante para tudo aquilo que a gente já falou aqui, para todas as coisas que a gente tratou, e vai, com certeza, edificar a sua vida e servir de bom parâmetro para o seu estudo teológico. Ok? Todo mundo entendeu? Da tarefa ninguém fala, né? Fica com medo, será que ele vai me perguntar semana que vem? Vou perguntar, quem não falou nada eu vou perguntar. Pode deixar, viu, irmão Dino? Esse pessoal aqui está na minha mira. Desse lado aqui. É isso.